Eu sou o professor Fernando Junqueira e a gente vai continuar com o nosso curso. Vamos ver hoje 3 conceitos super importantes nos estudos das máquinas elétricas: posição, velocidade e aceleração angular. E por que esses 3 conceitos são tão importantes? Porque a gente sai de um mundo que a gente está acostumado, o mundo da distância, da velocidade, tempo, e vem para o mundo rotacional, o mundo das máquinas elétricas. Regra geral, toda máquina elétrica, sendo um gerador, sendo um motor, ela é rotativa. Tá? A gente pode tirar aí transformador, mas regra geral, o foco do nosso curso aqui são as máquinas rotativas. Então elas giram em torno de um eixo. Tá bom? O detalhe importante é o seguinte: quando a gente chegar lá na frente, nos estudos mesmo do gerador, principalmente do motor, a gente vai ver que a força eletromotriz gerada por um gerador, ela depende, dentre outros fatores, do ângulo do eixo da máquina em relação à força gerada. O ângulo, o alinhamento do eixo da máquina com a força eletromotriz gerada interfere no valor da força eletromotriz gerada. Tá? Então, o valor da tensão gerada. Mas tem uma característica. Regra geral, considerando um funcionamento normal de uma máquina, o eixo é alinhado, ele não é desalinhado. Então, considerando um funcionamento normal de uma máquina, o eixo gira, mas não se movimenta no tempo. Ele é alinhado. Tá? Então, devido a essa característica desse eixo alinhado, que não se movimenta, gira, mas não se movimenta no tempo, a gente, o resultado dessas 3 grandezas, posição angular, velocidade angular e aceleração angular, o resultado são valores escalares. Tá? Isso facilita muito para a gente. Valores escalares, quando eu digo que são números. Ele não tem direção nem sentido. O resultado é um número. Isso facilita muito a nossa vida na hora que a gente estiver estudando os conceitos lá na frente. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a tela, vou maximizar, vou tirar aqui minha imagem para facilitar eu mostrar com figuras para vocês os 3 conceitos. Tá bom? Vamos lá. Bem, então vamos começar, né? Primeiro conceito de posição angular. Posição angular é representada pela letra grega θ. Letra grega θ é essa aqui, tá bom? θ. É esse símbolo grego aqui, tá? E é muito simples. Posição angular nada mais é do que quantos graus ou radianos que eu desloquei dependendo de uma referência, tá? E aqui eu vou ter, se eu tiver a referência como eixo X, eu andei 45 graus. Então, qual que é a minha posição angular aqui? 45 graus. Tá? É muito simples. E eu poderia ter qualquer ângulo. 45, 46, 47, 48, 50 e passar por aí. 120 graus. Tá? Como eu disse, a gente vai fazer uma relação sempre do mundo linear para o mundo rotacional. E esse conceito aqui no mundo linear, ele é o conceito de distância. Tá? Se eu estou num ponto de referência, onde estou agora, e andar 10 metros, eu vou estar, qual distância que eu vou estar? Eu vou estar 10 metros distante do ponto de origem da minha referência. Tá? No mundo rotacional, considerando o eixo X aqui como eixo de referência, eu posso rotacionar numa máquina até 360 graus, que é um ciclo completo. Tá? No meu exemplo aqui, 45 ou 120. Então, qual que seria minha posição angular nesse caso? 120 graus. Tá? E aqui agora eu aproveito para mostrar na segunda figura o começo da forma de representar uma máquina trifásica. Eu considerando aqui um eixo de uma máquina trifásica, eu tenho a fase A aqui, deslocado 120 graus tem a minha fase B, e deslocado mais 120 tem a minha fase C. Então, o vermelho aqui é a minha fase A, iniciando aqui, finalizando aqui. 120 graus
No sentido anti-horário, eu tenho minha fase B, iniciando aqui, finalizando aqui do lado de baixo. E mais 120 graus, partindo da referência agora da fase B, eu tenho a minha fase C, que é o azul. Tá iniciando aqui, finalizando aqui. Quando essa máquina girar, a gente vai ter as fases passando pela nossa referência aqui a cada 120 graus. Tá aqui. E agora, deixa eu colocar essa figura aqui mais bonitinha. Seria esta figura aqui. Tá bom? Então, a gente tem a fase A, a fase B e a fase C, cada uma deslocada de 120 graus. Isso aqui é a posição angular. Então, nesse exemplo que está aqui, partindo da minha referência x, eu tenho uma posição angular de 120 graus e eu chego na fase B. Então, este ângulo aqui está numa posição angular de 120 graus. Tá bom? Então, agora vamos para o conceito de velocidade angular. Velocidade angular é representado pela letra grega ômega, esse símbolo aqui. Tá? E o que é velocidade angular? É a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo. Vamos lá de novo para o mundo linear, que é mais fácil da gente entender. Esse conceito de velocidade angular lá no mundo linear é similar à velocidade de um carro numa reta. E qual é a velocidade de um carro numa reta? Como que a gente calcula isso, né? Simplesmente a gente calcula a taxa de variação da posição desse carro em relação ao tempo. A quantidade que esse carro, a distância que ele se deslocou num determinado tempo. E a gente tem a velocidade do carro, né? A distância sobre o tempo. Não é isso? Agora vamos voltar aqui para o sistema rotacional. Aqui é muito similar. A velocidade angular, então, fica como a taxa de variação da posição angular que a gente já viu em relação ao tempo. Isto é, quantos graus esse eixo girou, partindo de uma referência, em determinado tempo. Velocidade angular, a gente usa, a unidade padrão é radiano por segundo. Tá? Então, deixa eu colocar a fórmula para a gente aqui. Essa aqui, radiano por segundo. Então, a velocidade angular é quanto que a gente variou, a posição angular variou por um tempo qualquer. A gente vai ter a velocidade angular. Tá? A unidade é radiano por segundo, mas é muito mais palpável. É muito mais fácil da gente entender e enxergar uma rotação de um eixo de uma máquina não em radianos por segundo, mas em rotações por segundo. Em rotações por segundo, se eu pegar essa unidade aqui, radiano por segundo, e converter para uma unidade padrão aqui, que é essa conversão aqui está na tela, isto é, se eu pegar o radianos por segundo e dividir por π sobre 30, eu tenho já um valor mais palpável que uma rotação por minuto. Isso é muito mais fácil da gente entender isso. Quantas rotações o eixo realizou num minuto ou num segundo. Aqui no caso que seria por minuto. Tá? Então eu pego radianos por segundo, divido por π sobre 30 e acho rotações por minuto. Tá? E o que a gente vai ter aqui? O que é essa rotação por minuto? Se eu pegar uma rotação, o eixo vai partir de uma posição 0, que é essa posição de referência, lembra dela? Do eixo X, e vai no 30 graus, 60 graus, 90 graus. Eu estou me deslocando aqui. Eu parti do 0, estou deslocando aqui 90, 120, 180 e por isso vai até chegar no 360. Então eu vou deslocando a cada rotação da minha máquina, eu vou ter 360 graus deslocados, né, que é a minha posição angular. E isso aqui em um tempo qualquer, eu vou ter a velocidade angular minha. Tá bom? Então, esse aqui é o conceito de velocidade angular. Qual é a taxa de deslocamento da posição angular no tempo. Tá bom? Então, agora vamos lá para o nosso terceiro e último conceito da aula de hoje, que é o conceito da aceleração angular. A aceleração angular é representado pela letra grega alfa, esse símbolo que está aqui na tela. Tá? E esse conceito
é um pouco menos utilizado do que os dois anteriores, mas é muito importante para a gente entender também. A gente tem que entender muito bem como funciona, porque a gente vai usar esse conceito lá na hora que estiver estudando o motor e o gerador. Tá? O que é a aceleração angular? É a taxa de variação da velocidade angular em relação ao tempo. Então vocês estão vendo que um conceito ele depende do outro. Para calcular a velocidade angular, a gente precisa da posição angular. E para a gente calcular a aceleração angular que estamos falando agora, a gente precisa do conceito anterior, que é o conceito de velocidade angular. Tá bom? Então, deixa eu colocar na tela aqui para vocês a fórmula. Está aqui. A variação da velocidade angular no tempo, a gente tem a aceleração angular. Tá bom? Vamos de novo lá no mundo linear para a gente tentar entender melhor isso aqui. No mundo linear, o conceito de aceleração, ele é a taxa de variação da velocidade de um carro, por exemplo, pelo tempo. Isso é a aceleração do carro. Quanto que a velocidade variou em um tempo, tá bom? Voltando para o mundo rotacional, a gente tem a aceleração angular agora é a variação da velocidade angular em relação ao tempo. Quanto que essa velocidade angular variou numa unidade de tempo qualquer, tá bom? Esse conceito, como eu disse, é um pouco menos utilizado do que os dois anteriores, mas muito importante também. Tá bom? Vamos lá. Então agora vamos encerrar nossa aula de hoje. Bem, no vídeo de hoje a gente continuou com nossa base conceitual. A gente viu posição angular, velocidade angular e aceleração angular. Conceitos muito importantes lá na frente, quando a gente estiver vendo o gerador e o motor mesmo, tá? Se você gosta dos vídeos que eu estou colocando, acompanhe no Instagram, no YouTube e no site maquinaselétricas.com.br. Os endereços estão aqui no alto da tela. Valeu, até a próxima!